Boa noite, graça e paz. Antes da gente sentar, eu queria usar o exemplo aqui da Gabi com a Laura, que é a personificação do que é ser mulher. Eu falo que a gente não é só mulher, nós somos super mulheres. Porque, como mãe, a gente lava, passa, cozinha, e canta, e trabalha, e faz os projetos. E a gente consegue fazer isso tudo graças à graça de Deus. Então, eu queria que a gente aplaudisse não só a vida dela, mas todas nós, porque nós somos... Nós somos essas super mulheres. E quando a dificuldade vier, eu acho que você que é mãe, você já deve ter cozinhado com alguém na sua barra, já deve ter tomado banho com os filhos. Eu faço isso até hoje. Eu falo com meu marido assim, que dia que eu vou tomar um banho sem uma criança comigo? Esse dia vai chegar. Eu acho que não acontece só comigo, né? Com vocês também? Alguém aí identifica? Então, toda vez que você ficar pensando que você não é uma boa pessoa, não é uma boa mulher, você lembra dessa graça, que é Deus que dá para a gente ser essas super mulheres. Eu queria orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Senhor, eu sei que pela nossa força, Senhor, nós não íamos conseguir, mas o Senhor é bom. O Senhor, Ele escolhe e nos capacita. Não somos nós que estamos aqui com a nossa força fazendo o que o Senhor pediu para fazer, mas o Senhor tem essa graça que não tem limite, essa graça, Senhor, que está disponível, e eu tenho certeza que o Senhor já liberou para nós. Obrigado por corações abertos para receber a Tua palavra. Que essa palavra caia no coração de cada um, Senhor, como semente, e que essa semente venha frutificar e trazer frutos para a Tua glória. Que os nossos lares sejam, Senhor, edificados com essas mulheres poderosas. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Podem sentar. Bom, quando eu estava preparando essa palavra, pastor Ed, né, e a Neide, a Clara que me convidou, é engraçado, não sei se já aconteceu com vocês, quando a gente vai preparar uma coisa, parece que a palavra vem primeiro para nós, pá, sabe, assim, na cabeça, e depois a gente... Eu falo que quando eu estou falando aqui, a primeira pessoa que está escutando sou eu, mas enquanto eu estava essa semana preparando, essa palavra veio várias vezes para mim, e eu assim, como é que eu vou pregar uma coisa se eu não viver? E ficou aquela luta, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre medo. E que canção linda essa canção que ela cantou, eu particularmente não conhecia. Amei, achei linda. E eu vou falar sobre medo. E eu fui falar sobre medo, e quando o pastor Ed me chamou para estar aqui, a primeira coisa que eu pensei, ai, que medo. Só comigo? Ai, que medo, não vou, não. Pensei, não vou inventar uma desculpa, peraí, deixa eu pensar, não vou, o que eu vou falar? O medo. Por quê? Eu queria contar para vocês, não sei se você sabe, a gente define o medo de existem dois tipos de medo. Existe um medo fisiológico, que é aquele medo natural do corpo, que nos impede de cair num perigo, que nos impede de cair, sei lá, de machucar. Esse medo fisiológico, ele é muito importante para a nossa sobrevivência, porque se a gente não tivesse esse medo, talvez a gente, igual a criança, quando ela começa, por exemplo, a caminhar, se ela está aqui no alto, ela já olha para baixo, ela já tem uma noção já de perigo, e por isso ela não cai de cabeça. No início, às vezes, cai, mas depois ela aprende. E isso ela vai desenvolvendo, o corpo dela vai desenvolvendo essa reação do medo fisiológico. Então, esse medo fisiológico, ele é normal. Algumas pessoas têm mais, outras têm menos, né? A gente fala que tem pessoas que são mais destemidas, né? Gostam de uma altura, de uma velocidade. Enfim, esse medo ele é natural. E existe um outro medo, que é o medo da mente, que é um medo que a inteligência emocional chama de medos irreais. Por que ele é um medo irreal? Porque ele é criado na nossa mente. Ou seja, é uma imaginação, é algo que a gente imagina acontecer, às vezes não acontece, imagina ser, e que muitas vezes, às vezes, nem é aquilo que a gente está imaginando. Então, esse medo irreal, que é um medo que atua na nossa mente, ele impede a gente de explorar o nosso potencial. E na hora que eu pensei nisso, eu pensei assim, é isso que está acontecendo, eu estou com medo de vir aqui, de trazer o que Deus tem para falar, ele está me impedindo
de trazer algo novo para vocês e para mim também, porque o tanto que eu fui edificada essa semana com essa palavra, eu vou te falar que às vezes, se eu não trouxesse ela aqui, talvez ela não tinha me impactado tanto. Então, esse medo que você pode construir na sua mente, ele pode te impedir de alcançar o seu potencial. Existem 5 medos principais, desses irreais, que a maioria das pessoas tem. Eu acho que todo mundo tem um pouco de cada um. Primeiro, medo de morrer. Muita gente tem medo de morrer. Medo de envelhecer, né? Afinal, a gente sempre quer ficar jovem, bonita, então muita gente tem medo de envelhecer. Medo de adoecer, né? De perder a saúde. Medo de ficar pobre, passar necessidade. E o 5 medo aqui, que eu acho que é o medo que mais aflige, que está mais constante na nossa vida, é o medo da rejeição. É o medo de não atender a expectativa, de não superar a expectativa que a pessoa tem a nosso respeito, de ser rejeitado, de não ser amado, de não ser aceito. O que vão pensar de mim? E era esse medo que estava me impedindo de vir aqui. Às vezes você pode se identificar com esse medo lá no seu trabalho, na sua família. O que eles vão pensar de mim? Eu não vou fazer isso. Eles não vão me aceitar, a palavra não vai ser boa. E esse medo faz com que a gente fique escondida. Aqui eu vou falar um pouco sobre os irmãos, as irmãs do medo. O medo tem algumas irmãzinhas que andam coladinho com ele. Vou falar aqui na frente. Então, esse medo, que é um sentimento mais forte do ser humano, é um medo que nos acompanha todos os dias nos nossos afazeres diários, no nosso trabalho, na nossa família, aqui também, no nosso que a gente faz aqui na igreja. E eu quero trazer para você da onde que veio esse medo. Abre sua Bíblia lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 7. Não precisa quebrar não, tá? Gênesis 3, capítulo 7, versículo 10. Do 7 ao 10. Eu não vou começar aqui falando do início da criação, não, porque todo mundo já ouviu falar, já sabe como que era, como que acontecia. Fazendo um breve resumo aí, Deus criou Adão, criou Eva, era tudo lindo, era tudo maravilhoso. Deus descia todos os dias na viração do dia para ter relacionamento com eles. Não existia medo, não existia dor, não existia... Nada de ruim existia. Era só o homem tendo relacionamento com Deus no jardim maravilhoso. E aí veio Satanás, astuto, enganou a mulher, enganou o homem. E no versículo 7, após eles terem comido ali do fruto, então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, Deus, convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi um som do seu caminhar do jardim. Vendo que eu estava nu, eu tive medo. Algumas versões falam: eu tive receio. Por essa razão, eu me escondi. Então, é a primeira vez que a gente ouve essa palavra, né, na Bíblia, que é o medo. O medo ele veio como uma consequência do pecado. Ele não existia antes do pecado. E o que aconteceu? Adão e Eva pecou e de uma hora para outra ele descobriu que eles estavam nus. O que eles fizeram? Se esconderam. O medo faz isso com a gente. A gente quer sempre esconder atrás de alguma coisa, atrás de alguém, atrás de algumas desculpas, algumas mentiras, porque a gente fica com medo, receio. Como ele ficou com medo de Deus, com medo do que Deus ia falar com ele. E a gente vê que o medo aqui, ela é uma ferramenta de Satanás aqui. Para quê? Para impedir esse relacionamento com Deus, para impedir que ele se reconheça ou que ele tenha novamente um relacionamento. E por isso Adão começou a se esconder e a correr de Deus, por causa do medo. Então aqui a gente consegue ver como que ele entrou, como que o medo entra ali no coração do homem, através do pecado. E Satanás, ele é tão esperto que a gente já ouviu aqui várias vezes, várias pregações falando que ele trabalha na nossa mente. Não tem outro lugar. A nossa mente, eu falo que ela
ela pode ser trabalhada para o bem ou para o mal. Ela é um campo fértil. Você pode lançar qualquer semente que ela brota. E quando você recebe a semente do medo e você começa a regar, começa a cuidar dela, aquilo ali só vai crescendo na sua mente, aquilo ali só vai transformando. Eu falo que a única coisa que nasce grande é monstro. E esses monstros estão aqui na nossa mente. Então, quando você entende que é uma ferramenta de Satanás para te paralisar, para te deixar longe de Deus, você começa a entender que quando você está ali e alguma coisa no meio, você... Opa! Tem alguém me tentando parar. Tem alguém que está irritado comigo aqui. Eu fiquei pensando, Satanás já é tudo isso aqui que a gente teme ser. Ele já morreu, né? Para Deus, ele não consegue mais ter esse relacionamento. Ele já é um velho cacá que não tem poder para nada. Né? Aqui, quando a gente fala em envelhecer, a gente tem muito medo de não ter a energia que a gente tem quando a gente é jovem. Satanás já não tem poder nenhum para fazer nada. Ele é um pobre coitado doente, morre de dores, pobre, coitado, e ele é rejeitado por nós, que somos filhos de Deus. Então, ele já é tudo isso, e ele quer que você tenha medo de ser isso. Porque se você ficar com medo de ser isso, ou seja, você está na mão dele. Ele está te manipulando, ele está aí com você nas mãos dele, te impedindo de ser o que Deus quer que você seja. Quando foram abertos os olhos de Adão e Eva, eles começaram a ter medo de tudo, inclusive de Deus. Começou a ter medo de morrer, ter medo de viver, ter medo do que vai acontecer, de faltar, e agora eu vou ter que plantar, e agora eu vou ter que colher, e se não chover. E hoje a gente vive essa consequência do pecado até hoje com esse medo. Esses medos emocionais, eles despertam muita insegurança. Às vezes a gente fica... voltando aqui para o que eu ia vir aqui, aí eu fiquei pensando, mas eu estou com medo, mas eu vou, mas eu não vou, eu estou insegura, não vou falar, mas eu não falo tão bem quanto a Gil, eu não falo tão bem quanto a outra pessoa. E eu parei para pensar, eu falei, Senhor, eu não preciso ser igual a outra pessoa, eu só preciso ser eu. Se o Senhor me criou do jeito que eu sou, Ele vai me usar do jeito que eu sou. Porque se Ele quisesse me fazer igual a Gil, Ele me faria igual a Gil. Então, cada um tem uma habilidade diferente. E quando a gente começa a entender que Deus pode nos usar a nossa imperfeição, porque nós somos imperfeitos, a gente começa a acreditar que é Ele que faz, não somos nós. E Ele chama primeiro e depois te capacita. Ele não te capacita primeiro. Ele primeiro te chama para fazer e depois Ele vai dar graça, vai te capacitar. Esse medo, ele também desperta um sentimento de incapacidade, que era esse sentimento que eu estava pensando. Eu vou dar conta? Não vou? Ai, meu Deus, como é que vai ser? E a gente começa a viajar. O complexo também de inferioridade. Eu sou pior, eu não oro tanto, eu não leio a Bíblia tanto, eu não venho tanto na igreja, eu não participo tanto. É esse sentimento de ser menor do que o outro, que vai aumentando esse medo. E o sentimento também do não merecimento. Ah, eu não mereço estar lá. Eu não mereço, isso não vai dar certo, é o fulano que merece, porque o fulano é ungido, porque o fulano é melhor. E esse sentimento começa a nos paralisar. Ele é capaz de fazer com que a gente fica estagnado no lugar, parado, sem avançar. É esse medo que Satanás quer te dominar, ele quer te alienar nesse medo, porque você parado, você não ameaça ele. Se você ficar quietinho atrás do seu medo, escondido, você não está ameaçando ele em nada. Então, para ele, está ótimo. E você também começa a perder oportunidades. Eu vou contar uma história aqui. Uma vez, meu pai, a gente viajava, né? Desde criança para Guarapari. Acho que ninguém aqui, né? Tudo bem. Ninguém. Desde os 5 anos, a gente ia para Guarapari. Todo ano era viagem de férias. E desde os meus 5 anos, todo ano era Guarapari, 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 Guarapari. Aí, graças a Deus, eu casei e me libertei. Falei, nunca mais eu vou para Guarapari. E realmente, a última vez que eu fui foi no ano que eu casei. Eu falei com meu marido, nunca mais me traz nesse lugar. Aí, meu pai, até hoje, todos os anos, ele vai para Guarapari. Para o mesmo apartamento. Ele fica no mesmo quiosque, ele anda as mesmas ruas. E eu falei assim, pai, vai para outra praia. Sei lá, porque seja de Vitória, mas... Cabo Frio, vai para Caldas Novas. A família veio para Caldas Novas, foi assim, um sufoco. Eu falei, pai, vai para outra praia, conhece outras praias. Aí ele falou assim, eu tenho medo de não gostar da outra praia. Eu perdi minha viagem. Imagina se eu sair daqui, gasto dinheiro, vou para Búzios, vou para Cabo Frio, chegando, eu não gosto da praia. Eu falei, eu tenho medo de não gostar. Eu falei, pai, mas se você não for, você não vai saber se você gosta. Você tem que testar.
Se você gostar de Cabo Frio, você passa aí todo ano para Cabo Frio. Se você gosta, sei lá, de Porto Seguro, você começa para Porto Seguro. Eu falei, pai, você tem que testar. E ele falou isso comigo, eu tenho medo de não gostar. Olha como você vê que o medo do desconhecido te deixa no mesmo lugar. Não, você não desfruta de coisas novas. Eu falei com ele, você nunca vai conhecer uma praia de areia branca, um mar mais limpo, sei lá, uma outra cidade, se você ficar com esse medo. Faz o seguinte, você vai uma vez, se você gostar, você continua. Se você não gostar, você nunca mais vai, mas tem que tentar. E ele continua indo para Guarapari. Eu estava lá no mês passado e ele me liga de onde que eu estou. Eu falei, Guarapari, não podia estar em outro lugar. Então, quando a gente fica paralisado com medo, a gente não consegue alcançar outra coisa, a gente não consegue desfrutar de coisas melhores. E no dia que eu fui para Cabo Frio, eu falei, nossa, isso aqui é muito melhor do que Guarapari. Aí você vai melhorando de praia e você fala, muito melhor, por que eu não vim aqui antes? Então, quando a gente para de ficar com medo das coisas novas, do novo, do desconhecido, a gente começa a desfrutar de coisas que a gente nunca desfrutou. Mas tem que parar com medo de, ai, não vou gostar. Ai, se eu não gostar, e se não der certo? E se der? E se for melhor? Tem que testar. E quando a gente fala sobre esses medos emocionais, eu falei que eles nascem monstros, não sei os seus, mas é igual eu falei, o Ed me chamou que o monstro já estava enorme. Estava gigante, assim, ó. Eu já dormi pensando, ai, meu Deus, o que vai acontecer? E aí comecei a alimentar ele, começou a ficar pior, e começou a ficar pior. Falei, meu Deus, o que vai acontecer? E eu parei e pensei, quando mais eu alimentar o medo, mais ele vai aumentar, mais ele vai, ou seja, vai me paralisar. Aquilo ali a gente começa a entrar dando de mãos dadas o medo para as irmãzinhas. Eu vou contar aqui, tem várias irmãs, vou contar só 5 que eu separei aqui, 5 irmãzinhas do medo. A primeira dela chama inércia. A inércia, ela é a irmã mais velha. O que é a lei da inércia? A professora está aqui, não me deixa, né? A lei da inércia fala que aquilo que está parado continua parado, a não ser, né, que alguma força te tire do lugar. Então, essa irmãzinha do medo, que chama inércia, ela te paralisa. Ela é a irmã mais velha, porque ela sempre está pertinho lá do medo. Ela te paralisa igual um pau mesmo, fincado no chão, para você não sair do lugar. É o exemplo de Guarapari, mas pode ser outro exemplo na sua vida. Às vezes o medo de, por exemplo, às vezes você fica com medo assim, mas se eu sair desse emprego que eu tô, que eu não vou conseguir um emprego melhor, te faz você ficar parado naquele emprego que você talvez está insatisfeita, está infeliz, e você fica com medo de sair daquele lugar para ir para o outro, mas se você não sair dali, outro não vai aparecer. Então, esse medo da inércia faz você ficar parado. Tem a irmã criminosa, que ela chama procrastinação. Uma palavra muito da moda aí, né? Uma palavra da moda aí. Eu falo que ela é criminosa. Por que ela é criminosa? Porque ela é bem disfarçada. Essa procrastinação é sempre assim. Você sempre fica com medo de começar alguma coisa, com medo do julgamento do final daquilo que você começa. Tipo assim, vou dar um exemplo. Eu falo com as meninas todo dia na loja, comecei hoje, voltei a malhação. Aí semana que vem acabei de novo. Aí eu comecei de novo, todo dia eu começo e paro. Uma hora vai. Mas aí você fica assim, eu não vou nem começar, porque no dia que eu parar, elas já vão pensar o quê de mim? Que eu não continuo nada, que eu sou assim mesmo. E eu já parou, nem começou. Então você fica com medo de começar alguma coisa, com medo do resultado dela. Não é nem de você, você não pensa nem em você pensa nos outros. O que os outros vão pensar? O que eles vão achar de mim? Eles vão achar que eu começo e paro toda hora. Então a procrastinação, ela te faz empurrar aquilo ali para frente. Não vou fazer hoje não vou começar a estudar hoje não vou começar a dieta hoje não vou começar a fazer isso hoje não. Você sempre está empurrando. Amanhã eu começo. E ela faz uma coisa na sua vida, que é uma coisa que eu falo que você não consegue reaver, que é o tempo. Ela atrasa a sua vida, mas atrasa de um jeito que se você depois querer correr atrás, você pode ficar prejudicado, porque tempo é uma coisa que não volta. Tempo é uma coisa que não volta. Então, se você tem um plano, alguma coisa que você quer fazer agora, faça agora. A hora é agora. Porque amanhã você pode estar numa outra situação, pode estar numa outra vibe, às vezes vem os filhos, às vezes vem outras dificuldades. E o que você queria fazer hoje, que era para fazer hoje, você está empurrando aí com a barriga. A terceira, essa anda de mão dada. Mão assim, agarradinha com medo, que chama negatividade, que ela é irmã traumatizada. Ela faz tudo parecer pior. Não sei se você já andou com alguém medrosa.
Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo, na época a gente trabalhava lá no Ponteio, e ela já tinha sido assaltada várias vezes no ônibus, e aí quando eu comecei a trabalhar, ela dava carona para ela. E ela começou a falar comigo que ela tinha uma bolsa pro ladrão. Ela tinha um medo de ser assaltada, sim, mas um medo que ela fazia uma bolsa pro ladrão. Eu falei, deixa eu ver o que tem na sua bolsa. E ela andava com uma bolsa assim, bem feinha, uma carteira, R$20 na carteira. Eu falei, mas R$20 você vai dar pro ladrão? Não, porque o ladrão não pode ver que você não tem dinheiro, ele vai ficar bravo. Ela tinha um celular que não funcionava dentro da bolsa também. E ela era negativa, negativaça, assim, tudo dela era, nossa, isso aqui vai acontecer. Aí um dia, descendo o anel, 10h30 da noite, tinha umas 4 ou 5 mulheres no carro, não me lembro agora, porque a gente dava carona com um monte de gente que trabalhava lá em cima. O carro, descendo o anel, na hora que eu fui engatar a marcha, assim, a marcha não entrava. E eu descendo o anel, eu falei, putz, o que eu vou fazer agora? Tem que aproveitar, parar quando eu tô descendo, porque na hora que o anel subir, não vou subir. Falei, então encostei, 10h30 da noite, escuro. Aí ali em frente um Detran, tinha um pátio do Detran, não sei se ainda tem, parei o carro. A menina já começou, ai meu Deus, pelo amor de Deus, ai, tá vindo cara, nós vamos ser assaltados, o que vai acontecer? Eu falei, para, calma. Ela falou, ai meu Deus, eu tô morrendo de medo. A mulher começou a tremer, começou a chorar. Tudo dela era pior. Falei, calma, respira, vamos chamar alguém para nos ajudar. Calma. Ela, e agora? Tá vindo cara? E realmente tava vindo uma pessoa. Não sei, eu falei, Jesus, mas tinha que ver alguém agora, no anel, à noite, onde ninguém passa. E realmente tava vindo um. Eu falei, gente, calma. Vamos orar, vamos cantar a Deus e mantenha calma. Por quê? Vem um cara, nós somos 5 mulheres. Se ele vier pra cima de nós sobe em cima dele, não é possível, a gente bate nele, quem tem a unha. Eu falei, peraí, nós estamos em vantagem. Calma. Aí nós conseguimos o socorro, meu marido chegou lá e não sei se rebocou o carro, nem lembro mais o que aconteceu. Sei que ela ficou tão paralisada, mas tão chocada com medo. Ela era tão negativa que tudo dela era pior. A negatividade faz isso, faz tudo parecer pior. Sair de um emprego parece ser terrível, começar um outro emprego parece ser terrível, fazer um vestibular parece ser a pior coisa do mundo, começar um relacionamento, terminar um relacionamento. Então, essa negatividade, ela é uma irmãzinha de mão dada ali, ó, com medo. Quem tem medo fica negativo. Agora, quem não tem, para ele tudo tá certo, tá positivo, tudo vai dar certo. Mais para frente nós vamos falar aqui sobre o lado oposto aqui de não ter medo. A outra irmãzinha do medo é a mentira. Nossa, essa aparece. Essa aparece. Eu falo que hoje a gente tem umas mentiras gourmetizadas. Tem umas mentiras que parecem mais bonitas, sabe? Mas umas mentirinhas da moda. Umas inverdades. E essas mentiras, quem conta pra você é você mesmo. Você começa a contar umas mentiras e as mentiras, de tanto ser repetida, começa a ser verdade. Então, você começa a contar umas mentiras para você mesmo, daqui a pouco você está acreditando nelas, daqui a pouco aquilo ali é verdade na sua vida. E essa mentira, ela é o auto-engano, ela te engana mesmo. Quando você começa a acreditar, uma mentira, que Deus não me ouve, que eu sou isso, que eu sou aquilo, aí você começa a acreditar, daqui a pouco você está, como se diz, 100% na mentira, aquilo se torna verdade, você dá a mão para aquilo e começa a acreditar e a sua vida não sai do lugar. Essa última aqui é uma que eu procurei, né, que é a desculpa, que você procura também quando você precisa dela, que é a irmã da moda. Gente, guarda essa frase aí. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Todo mundo que dá desculpa para tudo não é bom em nada. Porque se a gente for ver, tudo tem uma desculpa. Tudo tem uma desculpa. Eu não vou fazer isso. Porque isso não tá difícil. Eu não vou fazer um vestibular não, porque tá difícil. Tá difícil, né? Não vou fazer uma atividade física porque a academia tá com corona, né? É desculpa para tudo. É desculpa. E essa desculpa, ela também começa a ser verdade. Você começa a acreditar nela. Toda desculpa é para te acalentar, vamos dizer, o seu consciente. É aquela desculpa que você fala, mas eu queria fazer uma pós-graduação, mas agora, né, tá na pandemia, que tá não sei o quê, aí você vai sempre achar uma desculpa. Porque eu tenho filhos. A Gabi, por exemplo, poderia dar uma desculpa aqui, falar que não ia cantar, mas ela cantou com o neném no colo. E às vezes você tá com a desculpa aí de não vou estudar, mas estuda com o filho. E assim a gente vai fazendo, vai rompendo. Então, essa desculpa é uma desculpa da moda. Como que a gente acaba com medo? Eu parei para pensar, pensei, procurei.
E eu quero dar uma notícia que às vezes pode ser ruim ou pode ser boa. O medo, ele nunca acaba. Esse medo da mente, ele entrou na nossa vida com o pecado, e quando a gente nasce, a gente tem essa natureza de Adão, até a gente aceitar a Cristo, a nossa natureza, né, ser a natureza de Deus. Essa natureza de Adão é a natureza com medo, é a natureza do pecado, é a natureza de Satanás nos manipulando. Então, ela está presente aqui na nossa mente. Ela nunca acaba, o medo nunca acaba. Você nunca vai falar assim, mas que horas que eu vou ficar sem medo? Não existe essa hora, não espera, ela não vai chegar. E quando você entende que esse medo nunca acaba, o que você vai fazer? Você vai contornar o medo, porque ele sempre vai existir. Porque o Satanás sempre vai ter essa ferramenta para te parar. Isso é uma ferramenta dele. E ele sempre vai usar. Aí ele vai começar sempre a usar do jeito que você for mais frágil. Na hora que ele vê que você é mais frágil, sei lá, para uma área, desses 5 medos, por exemplo, o medo de envelhecer, ele começa a jogar coisa na sua cabeça. Nossa, mas aí você já tá ficando velha, você não tá prestando pra nada, e não sei o quê. Eu tenho medo de morrer. Ele começa a jogar isso na sua cabeça, que você pode cair na rua, você pode ser atropelado, você pode bater o carro. Então, ele vai te atacar naquele ponto que você tá mais aberto, suscetível para aquilo. E como o medo nunca acaba, a gente tem que aprender a contornar esse medo, porque ele sempre vai estar lá. Ou desprezar, ou desvalorizar, tirar o nosso foco. Tudo aquilo que você põe o seu foco, ele aumenta. Tudo aquilo que você olha demais, qualquer problema que você fica em cima dele ali, olhando, ele parece que ele vira um monstro. Então, quando você começa a tirar os seus olhos do medo e colocar os seus olhos em outra coisa, o medo ele vai começando a diminuir e ficar irrisório. Você vai começar a nem perceber que você está com medo mais, mas ele vai estar lá no fundo. Satanás, alguma hora, ele vai tentar te cutucar, vai tentar colocar no seu coração esse medo para você ficar parado. Só que essa habilidade, eu chamo de habilidade, de você contornar e desprezar, desvalorizar o medo, é uma habilidade. E a gente só consegue na prática. Não sei se você já tentou correr. Uma vez eu estava firme na academia. Uma vez, já estive. E eu comecei a correr. Tinha uma menina, uma gerente que trabalhava comigo, ela corria maratona. Eu falei, nossa, eu quero correr maratona. E ela era muito legal e tal. Eu falei, vou começar a correr. Fui para a academia, corri o primeiro quilômetro, eu quase morri. Quase morri de colocar os coração para fora. E aí eu pensei, parei. Eu falei, como que eu vou correr meia maratona? Acho que são 24 quilômetros. Como que eu vou correr 24? E eu conversando com ela, ela falou assim, olha, a corrida é uma habilidade. Você tem que desenvolver. Hoje você corre 1 quilômetro, amanhã 1,5, amanhã 2. E assim foi. E eu comecei, e no final eu consegui correr 5. Parei no 5, não corri na minha maratona. Mas a habilidade você desenvolve. Então, não tem uma pessoa que não tem medo. Tem uma pessoa que ela tem habilidade em contornar os medos da vida dela. Ela contorna, ela não dá ideia. E assim ela vai avançando, assim ela chega mais rápido. Ou assim ela vive coisas maiores ou melhores. Porque ela aprendeu a ludibriar, a sair do medo, a deixar ele para trás e avançar. Eu vou dar um exemplo da vida de Davi, por exemplo. Davi era um homem extraordinário, todo mundo conhece a história. E eu quero usar aqui a história que ele contou para Saul. Abre sua Bíblia lá em 1 Samuel 17. Falo rápido. Não estou falando muito rápido, não, né? Eu falo muito rápido. Uma amiga minha nesse WhatsApp acelerada, né? Uma amiga não. Ela falou, mas você fala tão rápido. Eu falei, não, deve estar nos 2.0. Ela, o que é isso? Ela, você não viu a atualização? Ela, o quê? Agora você escuta o áudio mais rápido. Ela, porque eu não sabia. Como que você falava tão rápido? Eu tô amando. 1 Samuel 17, versículo 33. Bom, vou passar só o que estava acontecendo ali. Davi foi levar alguns suprimentos para os irmãos dele que estavam na guerra. Davi era um menino, muito moço. E quando ele chegou lá,
para levar os suprimentos para os irmãos mais velhos que estavam lutando na guerra, ele deu de cara com um filisteu, um gigante, falando abobrinha lá, papapá, porque eu sou gigante, porque eu vou vencer vocês, vocês vão ser meus escravos. Ele estava humilhando mesmo o povo de Deus. E Davi falou, peraí, deixa comigo. Aí você imagina um menino pequeno, com cara de moço, né? Peraí, deixa comigo que eu vou resolver o problema. E Saul olhou, o rei olhou, falou, esse menino está se achando. E ele falou, versículo 33, contudo, Saul respondeu a Davi. Isso Davi já tinha pedido para ir lá enfrentar o gigante. E aí o Saul respondeu, tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais, Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desses filisteus. Aleluias. Percebe que Davi, ele criou uma habilidade. Ele começou com o urso, depois com o leão, ou seja, ele não teve medo de enfrentar lá quando ele estava sozinho lá cuidando das ovelhas, ele não teve medo de enfrentar o urso, venceu, não teve medo de enfrentar o leão, venceu, e na hora que apareceu o gigante, ele falou, fixe, já sei como que faz. É só pegar com Deus que dá certo. Então, você percebe que vencer o medo é uma habilidade. Você tem que começar aos poucos, porque você não vai correr uma maratona. Você tem que correr 1 quilômetro primeiro, vencer o primeiro quilômetro, e depois o segundo, e depois o terceiro. Às vezes, a gente quer começar pelo grande, pelas grandes dificuldades. Por exemplo, às vezes você quer começar cantando aqui em cima, falando aqui, começa talvez na sua casa, começa num lar, numa célula, ou no culto do lar, ou para suas amigas, começa falando com pequenas pessoas que você vai desenvolvendo habilidade, porque até a habilidade em falar em público é uma habilidade. Ninguém nasce falando bonito, ninguém nasce dando um discurso grande, bonito, todo mundo começa a praticar e evoluir. Eu falo, por exemplo, para cantar aqui, eu que não tenho habilidade para cantar nenhuma, com certeza, se eu quisesse vir aqui, eu teria que desenvolver essa habilidade. Então, tudo é uma questão de habilidade. Davi começou lá no urso, começou no leão, e quando chegou lá no gigante, lá no Golias, ele falou, não, já estou preparado, porque eu já estou fera nisso aqui. E é isso que acontece com a nossa vida. Quando a gente começa a desprezar o medo, a contornar esse medo, você começa a nem lembrar que ele existe. Acho que Davi, nessa situação, ele nem lembrou que ele tinha medo. Ele falou, não, estou preparado, já estou fera nisso aqui, já fiz e já deu certo. E quando você começa a praticar, quando aparecem os problemas, as dificuldades, você nem pensa no problema. Você fala, já vou enfrentar, já deu certo, já vou fazer. Você não lembra mais do medo. E é isso que aconteceu com Davi. Davi nem lembrou que tinha medo. Falou, me dá aqui que eu vou. E aí eles colocaram uma armadura nele lá, um trem lá, fazendo ele ser o que ele não era, que era uma armadura de exército, que nem era do tamanho dele. E aí o Saul falou assim, você vai? Não, pera aí que eu tenho que colocar uma armadura. Primeiro, tem que vestir você e tal, e vestiu. Aí ele ficou igual um bonequinho lá, ele falou, não, eu acho melhor você tirar porque eu tenho que ser quem eu sou. Se Deus vai me usar, ele vai me usar do jeito que eu sou. Porque quando eu venci o urso e o leão, era Davi como pastor. Eu não tinha armadura, não tinha nada, não tinha nenhuma lança, era eu sendo eu. E Deus foi comigo. Então aqui, peraí que eu vou ser eu. O que ele tinha que ele andava todos os dias? Aquele estilinguezinho dele. Ele falou, não, isso aqui eu ando com ele todo dia, já tenho habilidade, e ele já tinha habilidade, porque ele não pegou ali do nada. Era uma coisa que ele praticava. Então ele pegou a habilidade e falou, peraí que eu vou no meu estilingue. E foi naquele estilinguezinho, naquela pedrinha que ele venceu o gigante. Na habilidade dele, sendo ele. O problema é quando a gente quer ser outra pessoa. Isso não dá certo. Se Davi quisesse ser Golias com aquela armadura toda, não ia dar certo.
não saía do lugar, porque o trem era tão duro ali que ele nem mexia. Então, a habilidade que você vai vencer os seus medos é a sua habilidade. Não é a habilidade da Gil, não é a habilidade da Gi, da Neide, não é a habilidade de ninguém. É a sua. Cada um tem a sua. Quando ele foi e venceu os filisteus, ele agradeceu a Deus e falou assim, Deus, obrigado, porque não foi na minha força, que foi na força do Senhor. E quando as pessoas olhavam, mas meu Deus, uma pedrinha. Não era a pedra, não era a pedra em si que era o segredo, era a habilidade que ele tinha de não ter medo e de confiar em Deus. Então, quando você começa a enfrentar os medos de fazer as coisas na sua vida, entende que é uma habilidade que Deus te dá, porque eu acho que por explicação científica, jamais uma pedra mataria um gigante, jamais. E quando você entende que é essa graça de Deus que nos dá, essa graça que Ele quem nos capacita, a gente começa a entender que a gente não precisa ter medo de nada, porque é Ele que nos dá. Então, como a gente não pode eliminar os medos, como que a gente diminui ele? A primeira coisa é enfrentando ele, não correndo. E eu vou dar um exemplo, contar uma história aqui de Davi, que ele usando a história de Davi, que ele foi crescendo, há um tempinho atrás, me deu na cabeça de pular não, né, de voar, né, porque se pular eu tinha caído, de voar ali no topo do mundo, não sei se vocês conhecem ali em Nova Lima, de voar de parapente. Eu vou, né, vamos lá. Cheguei lá, eu já paguei antes para não desistir, sabe, tipo, vou pagar, fui lá, falei com o cara assim, vão rápido antes que eu desista. A primeira da fila sou eu, então vão rápido, não quero olhar ninguém desistir, porque se eu olhasse alguém desistir, eu ia desistir. Pulei, voei, né? Voei, porque pular eu tinha caído. Voei. E ele falou, você tá com medo? Eu falei, tô. Ele falou, quer desistir? Eu falei, não, vai com medo mesmo. E fui, voou, foi maravilhoso, foi lindo e tal, foi tudo certo, beleza. E aí eu já me senti, né? Nossa, venci o medo. Quero medo. Falei, não, já tô igual Davi, matei um urso. E aí, depois de um tempo, a gente viajou para o Rio de Janeiro, e meu sonho era voar de asa delta na Pedra da Gávea. Eu falei, eu tenho que voar daquele lugar, porque eu vou para o Rio e não vou voar e tal. Já paguei antecipado para não desistir. Cheguei lá, falei com o cara, olha, eu quero ser a primeira para não desistir. Me dá a primeira. Ele falou, então tá bom, então vou esperar a hora certa do vento. Eu falei, eu espero, mas não, vamos lá. E aí, na hora que eu cheguei lá em cima, na rampa, eu vi que lá na Pedra da Gávea, é cerca de 520 metros de altura. E eu olhei lá de cima e eu falei, gente, como que é mais alto do que o outro? Aqui, fazendo uma comparação assim, uma média de comparação pela altura, aqui no topo do mundo deve ser uns 100 metros. E lá é uns 520 metros, e lá é uns 5 vezes mais alto. Mas eu cheguei lá empoderada, tipo, já voei no parapente, não tem medo, né? Já deu tudo certo, eu já venci, tava igual Davi, venci o urso, venci o leão, agora é um gigante. E aí ele falou, você tá com medo? Eu falei, tô com medo, mas vai com medo mesmo. Porque se eu cheguei até aqui, eu me gastei dinheiro, já cheguei até aqui, eu não vou desistir. Ele falou, não, é super tranquilo, super. Tipo o pastor Ed, tá tudo bem, passado? Eu falei, super tranquilo. Ele até riu de mim, eu falei, super tranquilo. Aí ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai começar, era voo duplo, né, voo guiado, os dois. Você vai correr nessa rampa, sem olhar para trás. E vai chegar uma hora que você não vai sentir os seus pés. Aí você vai estar voando. E eu, Aí a goela secou. E eu, tá bom, parece fácil, né? Vamos lá. E eu olhava só para frente, não olhava para baixo. Eu olhava só para frente. E ele, corre! E eu corri. Chegou uma hora que eu tava voando assim. Eu falei, ai, que delícia. E lá em cima, o medo parece que foi embora. Eu subi e o medo fez assim... Eu pensei, e eu voando com o cara, ele falou, você tá com medo? Eu falei, não, agora o medo já foi embora. Agora o medo é de descer. Eu falei, vai dar certo? Ele falou, não, vai dar tudo certo. Então, o que eu pensei em contar essa história para vocês, que é o seguinte, se eu não tivesse enfrentado esse medo, eu não tinha experimentado essa experiência, né, que é ver lá de cima, fazer o voo, passar na água e tal, é muito bom, mas o medo podia ter me paralisado. Quantas vezes você ficou paralisada por causa do medo de alguma coisa? Medo de fazer um curso superior, medo de começar um relacionamento, medo de sair do emprego, medo de abrir um negócio, medo de fazer isso. O medo, se você fica parado pensando no medo, você não faz nada. Tudo é ruim, tudo é difícil, tudo vai ser trabalhoso. E essa experiência
foi tão boa que eu pensei assim, eu não podia ter perdido isso. Né? Eu ia ser assim, ainda mais que eu já tinha pago, né? Investido já, mas agora voltar atrás. Então, como Davi chegou lá, matei um urso e matei o leão, e agora eu vou matar o gigante, eu cheguei lá assim, voei ali, estava fácil, agora tá tudo tranquilo. É assim que vai ser a sua vida quando você começar a enfrentar o medo. Nossa, enfrentei esse medo, ó, foi tranquilo. Agora vem esse, isso aqui vai ser fichinha. Isso aqui, ó, não, vai ser fácil. Mas se você não começar com o pequeno, você não vai enfrentar o grande. Então, as dificuldades, elas só vão, talvez, aumentando, criando proporções maiores, conforme vai aumentando o seu nível de responsabilidade ou o seu nível de atuação vai aumentando, mas o medo ele sempre vai existir. E cada vez menos você vai dando importância para ele vai indo embora, vai ficar lá voando lá só, vamos dizer, só usufruindo das bênçãos. Quando a gente começa a alimentar o nosso medo, ele começa a crescer. Então, mata ele de fome. Mata o medo. Como que você mata o medo? Não alimentando ele, se alimentando da palavra. Tem gente que fala aí que existe 365 não temas, que isso, na verdade, é um jargão, é uma mentira gospel. Na verdade, não existe isso tudo de não temas na Bíblia. Não existe. Mas existem muitos. Muitos mesmo. E a gente pode ver várias histórias de Abraão, de Moisés, até de Jesus falando com os discípulos, não temas, não tenha medo. O próprio Jesus sabia que o medo existia. Né? Ali no barco, o barco quase afundando, e Jesus falava, não tenha medo, vai dar tudo certo. E quando você começa a se alimentar da palavra e ver grandes homens de Deus que foram, né, admoestados com essa palavra, não temas, o Senhor é contigo, o Senhor te faz ser corajoso, o Senhor te faz ser forte, aquilo ali começa a alimentar a sua mente. Então, ao invés de você alimentar a mente com o medo, com a negatividade, com a mentira, com o auto-engano, com a inferioridade, você começa a alimentar com a palavra. O Senhor é comigo, Ele me fortalece, Ele me capacita, Ele está comigo. Se Ele está colocando isso, se isso é um desejo do meu coração de fazer um curso superior, de me casar, de ter um novo relacionamento, o Senhor vai me capacitar, o Senhor vai me dar forças para enfrentar. Então, quando você começa a alimentar da palavra, o seu coração começa a se encher e o medo começa a morrer de fome. Quando a gente alimenta da palavra, a gente começa a se fortalecer mais e mais. E é na hora da prática, na hora do medo, que aí você começa a declarar ela. Porque quando eu falo que todas as vezes que a gente tem alguma situação, algum problema para resolver, ou alguma decisão que vai mudar a nossa vida, a gente começa a pensar assim, e se isso der errado? Eu sempre falo que a mesma probabilidade de dar errado é a de dar certo. E a gente nunca vai saber se vai dar certo se a gente não tentar. E se der errado? A gente nunca perde. Põe isso na sua cabeça, você nunca perde. Ou você aprende, ou você ganha. Ou você ganha porque deu certo, ou você aprende a não fazer aquilo mais, ou fazer de uma forma diferente. Então, se você colocar isso no seu coração, tudo que eu fizer, eu estou aprendendo, ou eu estou ganhando, nunca você vai encarar como perda, como erro. Porque qualquer situação, você está ali para aprender a fazer certo ou aprender a não fazer de novo da mesma forma. Quando a gente começa a enfrentar as situações dessa forma, as coisas parecem ser fáceis. Às vezes, não sei você, mas eu já parei para olhar uma vida das pessoas, eu falei, gente, a vida dessa pessoa é fácil demais. Tudo dá certo para ela, as coisas encaminham, a pessoa enfrenta, o problema acaba, a pessoa... Falei, gente, o que ela tem? E aí você começa a reparar que ela não dá atenção para o medo. Parece que ela nem tem, mas no fundo ela tem. No fundo ela tem. É uma decisão de encarar aquilo e falar, isso aqui é fichinha. E quando a gente começa a nos alimentar do amor de Deus, lá em 1 João, abre lá, 4... 1 João, capítulo 4, versículo 18. Quero te contar que tem algo dentro de você que já está agindo a seu favor. João 4, 18. Diz assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, olha para você ver, já tem algo dentro de você que já expulsa o medo, que é o amor de Deus que está derramado sobre nós.
Porque ele fala que o medo, ele supõe castigo. A pessoa que sofre pelo medo, e quando o medo, esse medo da alma, ele é exagerado, te impede de fazer algumas coisas, ele é possível ser tratado. Existe tratamento, existem profissionais que fazem isso, que tratam esse medo precoce antes das coisas acontecerem. Então, se você tem um medo exagerado, que tudo te apavora, tudo impede você de sair de casa, impede você de começar um relacionamento, impede você de conversar com as pessoas, esse medo pode ser tratado. Agora, quando esse medo ele é menor, você mesmo consegue tratar isso, que é alimentando da palavra, acreditando nesse amor que já está dentro de você e não sofrendo. Porque supõe castigo, porque o medo ele te aprisiona. É um castigo, é como se fosse uma prisão. O medo ele te deixa dentro da prisão, fechado, trancado, e você não enxerga a saída. E esse medo, eu falei no início, é Satanás que faz isso para você, porque ele quer te ver assim, ele quer te ver trancado, sem avançar, sem crescer. Esse medo de ser rejeitado, ele é um medo que aprisiona muitas pessoas em relacionamentos errados. Porque as pessoas ficam com medo de não ter uma outra pessoa que goste de mim, medo de, se eu terminar com fulano, não vai ter outro que vai gostar de mim, não vai ter outro que vai me amar, ninguém vai gostar de mim, que eu já estou com tantos anos, que eu já estou assim, que eu já estou assado. Não fique nesse medo. Não tenha medo de acabar, não tenha... Eu falo que você não tem que ter... Que palavra que eu posso usar? Compromisso. Você não precisa ter compromisso com aquilo que te faz mal. Porque aquele compromisso ele vai te deixar presa. Então, não tenha medo de desvencilhar daquilo que está te prejudicando. Muitas das vezes é um relacionamento. Eu me lembro de uma palavra quando eu era adolescente ainda. Já estava namorando. E eu lembro que foi um pastor lá na igreja, no culto de jovens. Ele falou uma frase que ficou assim. Até hoje eu lembro da frase. E quando o telefone estiver ocupado, o telefone não toca. Pensei, verdade. Quando eu estiver com alguém que não é a pessoa certa... que eu estou com a pessoa errada, a certa não vai aparecer. Então, depois daquilo, eu comecei a pensar, exatamente, se eu não estou gostando da ligação, isso eu não estou falando só de relacionamento, de tudo, às vezes de um trabalho, às vezes de um emprego, sei lá, às vezes de qualquer coisa. Quando eu estou aqui ocupado na ligação, não vai aparecer o outro, você tem que desligar. Desliguei, encerrei e se abrir para o novo. Não ter medo do novo. Às vezes assusta. Né? Igual meu pai, e se eu não gostar? E se você gostar? Então, você tem que colocar o telefone no gancho para ele tocar. E, às vezes, quem vai tocar aqui é muito melhor do que quem você estava lá, né? No gancho lá. Aleluias! No meu foi. Graças a Deus que quem tocou... eu coloquei no gancho e tocou um bom. Você tem que ter certeza de quem você é. Quando Satanás colocar aquele medo de rejeição, de que você não é capaz, de que você é inferior, que você não fala bonito igual o outro, que você não anda igual o outro, que você não é igual o outro, você começa a declarar a palavra. Eu sei quem eu sou. Primeiro, eu sou a imagem e semelhança. Isso já tá bom, isso já basta. Então, eu sou capaz, foi Ele que me fez, você me fez com o cabelo assim, assado. Gente, foi Deus que te fez, Deus te escolheu para ser filho da sua mãe, do seu pai, você queria ser igual eu, que sou filho da minha mãe e do meu pai. Então, não tem como, Deus te escolheu para nascer de... Minha mãe me escolheu para ser filho de Jorge Cleusa, eu vou ser Jorge Cleusa, eu não vou ser outra pessoa. Ele te escolheu, Ele te fez. Ele te fez para você ser você. Então, a certeza de quem você é em Deus, você vai operar na sua habilidade. E outra coisa que eu falei lá no início, que a gente ressaltou aqui, nós mulheres, que é a graça. A graça pega junto. Tudo que você fizer, pede graça, que já está disponível, já está liberada. Deus dá graça. Dá graça para acontecer, dá graça para fazer. Eu me lembro quando eu estava grávida da Laura, fazendo rema. Na verdade, eu comecei a fazer o rema grávida. E aquilo ali começou um enjoo, e eu enjoei até o 5º mês, eu ia para aula naquele enjoo, e aí eu encontrava com o pastor Marcelo no corredor, o pastor Marcelo falou, você não está bem, né? E Kátia estava grávida também, junto comigo. Ele falou, você não está bem, você está grávida, né? Eu falei, o que você sabe? Ele falou, Kátia está igualzinha. Já tinha muito menino, já estava bem acostumada, né? Eu falei, nossa, pastor, tá difícil. Ele falou, pega na graça. Pega a graça que vai dar certo. E eu fiz lá o rema, e Laura nasceu no intervalo da aula, com 20 dias já fui para a aula com Laura, com 20 dias ela já veio para o rema, formou no rema, e eu falava pro meu marido, graça tem que pegar junto, porque quem tem menino pequeno sabe, que a gente acordava a madrugada inteira, e mamar, e menino, e dia e noite, e eu lá no rema, e eu falava, Deus, a graça tem que pegar junto, porque eu tenho um propósito, eu não posso atrasar a minha vida, o que eu já comecei eu vou terminar.
E quando eu falei com o pastor assim, nossa, esse menino vai nascer, e a gente conversando, aí eu falei, pastor, como que é levar um menino para casa, né? Que eu já tinha experiência. Eu falei, pastor, Marcelo, como que é levar um menino para casa? Vamos fazer o quê com o neném, né? Ele falou, minha filha, pega na graça que dá certo. Pega na graça. Eu não sei te explicar, não, mas tem um trem que nasce assim junto com o menino que chama graça. E vai dar tudo certo. E eu tenho que desfrutar disso. Tudo que eu vou fazer que eu não sei fazer, eu falo, pega na graça que dá certo. É essa habilidade que vai aparecer para você ter 1, ter 2, para você fazer um curso superior, às vezes não podendo, te trocar de emprego não podendo. É a graça que vai pegar junto. E ela está disponível. Quer graça maior do que nós, mulheres, fazemos tudo que a gente faz. Somos mães, somos empreendedoras, somos profissionais, estudamos, trabalhamos, somos esposas, e a gente ainda dá tempo para fazer tudo, salão, cabelo, que ainda sempre sobra um tempo para a gente fazer isso. Se fosse homem, eles não conseguiam fazer a metade, eu tenho certeza disso. Porque na hora que eu já fiz 5 coisas, meu marido já fez uma, eu falei, me arrumo 2 meninos, completo, cabelo, meu marido tá arrumando ele sozinho. Eu falo com ele, como que você consegue? Eu já me arrumei 3, se tivesse 4, arrumava 4, se tivesse 5, arrumava 5, que ele estava lá sozinho arrumando ele. Então a gente tem uma graça, que eu não sei, que eu acho que Deus separou uma graça maior para as mulheres. É maior essa graça. Então a gente tem que desfrutar dela em todos os momentos que a gente precisar. E você vai prometer para você mesmo. Fala assim agora, eu prometo que eu nunca mais vou deixar de fazer alguma coisa, de realizar algum sonho, de conversar com alguém por causa do medo. Eu nunca mais vou ser escrava do medo. Quando o medo aparecer, você vai lembrar do Davi. É um urso, é um leão, é um gatinho, é uma minhoquinha, não é uma cobra, é uma minhoca. Davi diminuiu. Davi falou assim, era só um leãozinho, peguei na goela, peguei na jubinha dele. Então, diminua os seus problemas, eles vão ficar menores. E aí você vai ganhando graça, você vai ganhando estatura, você vai ganhando força. E aí os problemas vão ficando menorzinhos, daqui a pouco, você nem tá vendo, nem tá sentindo. Queria que a Gabi, o pessoal do louvor, viesse aqui, nós vamos cantar aquela música de novo. Pode ser, Gabi? Queria que você ficasse de pé aí e você vai fazer uma releitura, uma retrospectiva. Vamos fazer uma retrospectiva aí de tudo aquilo que você já deixou de usufruir porque você teve medo. Pensa aí, o que você deixou de fazer? Se você deixou de estudar, se você deixou de namorar alguém, se você deixou de ter um relacionamento com alguém, se você deixou de falar em público. Se você deixou de fazer qualquer coisa por causa do medo. Pensa aí. Você vai começar a ficar com raiva, ativar a ira. Eu falo que para a gente tomar decisão e não voltar atrás, a gente tem que ativar a ira dentro da gente, ficar com raiva de tudo aquilo que você perdeu, de tudo aquilo que você deixou de fazer. Ativa uma ira, fala, estou com raiva daquele dia que eu deixei de aceitar aquele emprego, de começar aquela faculdade, de fazer aquele vestibular, de namorar não sei quem, de terminar não sei o quê, por causa do medo. Fica com raiva. Dá essa raiva dentro do seu coração, aquilo ativa a ira e começa a ficar com raiva dos seus sonhos que foi embora, da praia que você deixou de visitar porque você ficou com medo de deixar de ir para Guarapari, do medo que você deixou de dirigir. Às vezes tem muitas mulheres, principalmente, que ficam presas quando tira a carteira. Nunca vi outro trem que persegue as mulheres. Os homens nascem com esse dom, né, de dirigir. É um dom nato. Mulher não, mulher tem que desenvolver. Mas é a habilidade. Quando eu tirei carteira, eu não comecei viajando de carro. Eu saí do Tirol e vim no Barreiro. Do Barreiro eu fui até Contagem. De Contagem eu fui no centro. Do centro peguei o anel. Depois peguei a BR. Então, as coisas só vão aumentando. Então, você vai começar a desenvolver a habilidade. Essa ira dentro de você é para você nunca mais parar de fazer qualquer coisa. De deixar de realizar um sonho. De deixar de fazer qualquer coisa por causa do medo. Começa agora, vamos orar a Deus e vamos pedir ao Senhor que nos capacita, que nos dê graça, que nos dê força. Obrigado, Senhor, porque eu sei que essa graça já está disponível. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já disponibilizou para nós esse amor que tira medo, esse amor que nos fortalece, essa graça, Senhor, que nos capacita a fazer, Senhor, muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Obrigado, Senhor, por mulheres fortes, mulheres aqui, Senhor,
destemidas, mulheres que não vão mais viver presas, escravas do medo, mulheres que vão, Senhor, avançar na sua profissão, no seu emprego, nas suas empresas, na sua casa, mulheres, Senhor, que vão responder ao chamado do Senhor. Satanás, você não tem poder na vida dessas mulheres, você não tem poder na tua igreja. O medo que você colocava no coração delas, você vai bater em retirada com ele agora para o lugar que você está, que é debaixo dos nossos pés. O medo não faz parte da nossa natureza de Deus, a natureza divina que está em nós, a natureza de Cristo. O que está em nós é a fé, é a força, é a graça, é o amor de Deus. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. O medo não vai paralisar, o medo não vai nos parar. E quando a gente ficar fraco, o Senhor vai nos levantar, porque eu sei que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco todos os dias, de mãos dadas, nos afazeres, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos. E o Senhor vai fazer, Deus, acontecer milagres em nossas vidas, porque o medo não vai nos paralisar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa que vai mudar nossas vidas. E a partir de hoje, nós vamos colher frutos. Nós vamos voar, como aquele dia eu voei lá no alto dos céus, desfrutando de coisas maravilhosas. O Senhor vai levar a tua igreja. O Senhor vai levar essas mulheres a viajar, a voar alto, em lugares que elas nunca imaginaram voar. Porque o medo não faz parte mais da vida delas. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo. Amém. Amém.